Então é gratificante porque realmente o futebol transforma vidas, né? E transformou a minha vida. Eu abri mão de algumas coisas. Um menino lá de Jaraguá do Sul, do interior, conseguiu vencer na vida porque eu sou um vitorioso. Porque é a minoria que consegue alcançar. E graças a Deus eu consegui jogar em alto nível. E sou um privilegiado. Mas graças a Deus e também ao esforço. Ao meu esforço e ao esforço das pessoas que estiveram do meu lado. Quando a gente digita lá na internet, a gente vê a foto do momento da semifinal, você chegou ali. Mas por trás da foto tem os bastidores. Eu queria que você contasse pra gente como que foi pra você nessa fase da tua vida, porque você se converte depois, você vira cristão, você tem um testemunho cristão. Mas antes disso, como que era o futebol pra você nessa época, já sendo um menino promessa, tão jovem? Porque eu sempre falo pros meninos, lá no campo ninguém engana. Eu posso enganar aqui fora, mas quando entra lá no campo, eu tenho que mostrar, porque senão não adianta. Sim. Lá dentro ninguém engana ninguém. Ali é a vida real. Na hora que a bola rola, aí é você. Aí você tem que mostrar. Tem que mostrar porque você merece estar ali. Não, porque assim, olha a lição que você trouxe. A oportunidade, ela vem para todos, mas tem que estar preparado. Às vezes tem oportunidade que passa na sua vida porque você não estava preparado para assumir aquela responsabilidade. Porque é isso mesmo, ó, trazendo agora. Pô, você não tinha sido relacionado no jogo anterior. E você teve que substituir o ídolo da torcida. Já entrou, já. Num derby, numa semifinal de... Poxa, que era algo histórico, tanto para Guarani quanto para Ponte Preta, entendeu? Então, assim, não era... Não era qualquer jogo. Não era qualquer jogo. Nossa. Era um jogo que queria deixar marcas. Hoje eu sou reconhecido aqui na cidade toda, isso é gratificante. Eu conheci depois a minha esposa, que é campineira, bugrina, justamente por causa daquele jogo. Hoje a minha filhinha também é bugrina. Então é um momento único, cara, um momento que passa um filme na sua cabeça, cara, desde lá do começo. Deus me colocou aqui para ajudar, para abençoar pessoas. Hoje tem o projeto lá na escola de futebol, quase 800 crianças. Então a gente dá direcionamento para os meninos e exemplo, né? Exemplo. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça, R$ 127, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, pessoal. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio do Podcastle TV. E aí, Rafa? Hoje só tem uma regra. Você não pode me chamar de Medina. Por que eu não posso chamar de Medina? Porque o nosso convidado especial, a marca registrada dele é o Medina. É o Medina. E o que o Medina ele fez? Fez história. Principalmente pra você, né, Gu? Você tá aqui transbordando hoje. Tô transbordando. Medina, ele honrou aqui, ó, a farda durante todo o período que teve ali no Guarani, mas ficou eternizado por aquela semifinal. Aquela que todos vocês conhecem. Medina, seja muito bem-vindo aqui, ó, ao nosso podcast. Gustavo. É uma honra ter você aqui com a gente, viu, Medina? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Rafa, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Espero que seja uma tarde muito agradável. Valeu, Medina. Não, que eu e a Rafa, nós sempre falamos aqui. Isso é de coração mesmo, tá? A gente fala, aqui a mesa do podcast é a mesa da sala da nossa casa. Então, a galera que a gente convida aqui
para estar participando. É uma galera que, de fato, a gente admira, conhece um pouquinho da trajetória, da essência da pessoa. Então, de fato, ter você aqui, Medina, para nós é uma honra aí. Por eu ser torcedor e ver você lá no campo, né? Mas principalmente, por todas as vezes, antes da gente se conectar, que eu te vi ali, você sempre foi muito receptivo ali na torcida. A galera torcida do Guarani tem muito carinho por você. E você é o cara que fica ali no meio da galera ali. E é muito bom, Medina. Sim, eu fico muito feliz pelo carinho, né? Hoje os torcedores do Guarani têm um carinho enorme, justamente por causa da semifinal. E, cara, eu sempre acompanho os jogos lá no meio da torcida e é muito bom estar no meio do povo, né? No meio dos torcedores, porque é a torcida que te faz ser reconhecido, né? E isso é muito importante pra gente, esse reconhecimento. Não, Medina, vamos lá então. Aqui, ó, o quadro desse podcast é o Histórias que Inspiram. Sim. Então, o que é isso? A gente trazem pessoas, né, do mundo do esporte, do empreendedorismo. Trouxemos também muitas pessoas que têm um testemunho de vida muito bonito, de transformação, assim, de encontro com Deus, sabe? E eles compartilham ali, né, seus desafios, a sua trajetória, as lutas, o poder da fé, o poder da superação. Sim. E você, como atleta, vivenciou, né? Acredito que o atleta, ele vivencia muito, acho que semanalmente, essa adrenalina da vida, assim. Quando você ganha, você é o melhor. Quando o time não tá indo tão bem, já não é tão legal. Então, eu vejo que os atletas, eles têm uma mentalidade diferente, assim. Eles são treinados a lidar sob pressão o tempo todo, né? O tempo todo você tem que... Se você não estiver bem, você der relaxa no treino, tem alguém que quer o teu lugar. Então, é aquele clima de disputa, de competição, acho que durante praticamente a carreira toda. Então, como que você começou, Medina? Como que foi o seu início, assim, dessa jornada que você viveu até aqui? Sim, é verdade, né? Um atleta, ele precisa competir o tempo todo, todos os dias. Desde lá da escolinha, lá no início, você precisa ser o melhor, você precisa se destacar para poder chegar num lugar mais alto. Eu comecei no Juventus de Jaraguá do Sul, que é o time lá da minha cidade, de Santa Catarina. Eu sou do interior de Santa Catarina. Aos 15 anos eu fui pro Avaí, que é o time da capital, lá de Florianópolis. E aos 18 anos eu já subi para a equipe profissional. Não foi fácil, foram momentos difíceis, dos 15 até os 18, morar longe de casa, ficar a semana toda concentrado no alojamento, treinando todos os dias. Eu sempre conto para alguns meninos da nossa escola que tem o sonho de ser jogador de futebol, que não é fácil, mas vale a pena, mas você precisa pagar um preço. Deixei de ir participar de inúmeros aniversários de familiares, de amigos, finais de semana no alojamento, sábado, domingo, sem fazer nada, só dormindo. Não é fácil, porque você abre mão de muita coisa. Mas, como eu falei, vale a pena. E, graças a Deus, eu consegui alcançar esse sonho. Aos 18 anos, estreiei no profissional do Avaí e consegui dar sequência na minha carreira. Depois passei pelo nosso Guarani e rodei no Brasil também. Joguei no Náutico, passei pelo Ituano aqui, Chapecoense. Joguei fora do Brasil, tive uma experiência incrível lá, que foi muito legal. Então é gratificante porque realmente o futebol transforma vidas, né? E transformou a minha vida. Eu abri mão de algumas coisas. Um menino lá de Jaraguá do Sul, do interior, conseguiu vencer na vida, porque eu sou um vitorioso, porque é a minoria que consegue alcançar, e graças a Deus eu consegui jogar em alto nível, e sou um privilegiado, mas graças a Deus e também ao esforço, ao meu esforço e ao esforço das pessoas que estiveram do meu lado.
Ô, show de bola, hein? Medina, quando a gente digita lá na internet, a gente vê a foto do momento da semifinal, você chegou ali. Mas por trás da foto tem os bastidores. Eu queria que você contasse pra gente como que foi pra você nessa fase da tua vida, porque você se converte depois, você vira cristão, você tem um testemunho cristão. Mas antes disso, como que era o futebol pra você nessa época, já sendo um menino promessa, tão jovem? Quando eu surgi no Avaí, em 2009, foi a melhor fase do Avaí. O Avaí subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu, com 18 anos, eu estreiei no Campeonato Catarinense e fui revelação e melhor lateral do Campeonato Catarinense. Inclusive, o Silas, que é aqui de Campinas, foi meu primeiro treinador, a quem eu sou grato, uma pessoa que me ajudou muito, ajudou na minha formação e até me ajudou no meu caráter a melhorar como pessoa. Então, por isso eu sou muito grato. Aos 18 anos eu surgi num timaço do Avaí, com Marquinhos, com Evando, Lima, Wendel, Patrick, vários craques. E eu, com 18 anos, era titular dessa equipe. Então, logo no início, eu acabei jogando no Campeonato Catarinense, a gente foi campeão. Eu acabei recebendo algumas propostas de Santos, de Grêmio, Vasco na época, mas acabou não dando certo. Eu renovei meu contrato no Avaí por mais 3 anos. Tive aquele aumento salarial, aquelas coisas que a promessa acaba recebendo ali, mas muitas vezes sem cabeça ainda, né? Você acaba ganhando um valor que você não estava acostumado. Aí você está lá em Florianópolis, começa a aparecer as coisas muito fáceis, tudo chega fácil para você, as amizades e tudo mais. Você às vezes acaba se perdendo um pouco, né? Também não tinha muita instrução e eu falo até hoje para os meninos que têm o sonho de ser jogador de futebol, faça o certo, obedeça seu pai, sua mãe, escutem o que eles têm para falar, porque o seu pai e sua mãe sempre querem o melhor para você. E nesse início, assim, eu acabei me perdendo um pouco. Como eu falei, as coisas estavam vindo muito fáceis. Acabei indo para alguns lados que não eram interessantes. Festas, às vezes até bebidas e tudo mais. Porque você acaba se deslumbrando, né? Porque, caramba, até ontem eu estava ali nos juniores, dormindo aqui no alojamento. Hoje eu estou aqui morando numa casa legal, tendo um carro do ano, tendo um salário bom. Você acaba se perdendo, né? Isso é até uma coisa que eu acho que as categorias de base precisam melhorar, né? Precisa dar instrução para o menino, pro atleta. Você vai passar por todo esse processo, mas lá na frente você precisa estar com a cabeça preparada para o sucesso. Porque do jeito que o sucesso vem, o fracasso também vem. Então você precisa estar preparado para tudo isso. Porque realmente é tudo muito rápido. Do dia para a noite você acaba mudando a sua vida. E o futebol tem muito isso, né? O jogo que decide e marca a carreira ali do jogador. Para você, nesse momento que você estava tendo várias propostas até de outros times, ficou algum ressentimento, alguma coisa que você falou, poxa, eu poderia ter feito diferente aqui, algo que te marcou nessa época? Qual conselho você daria para esses meninos que estão surgindo as propostas, né? Deixa um conselho aí para essa geração. Eu acho que independente de qualquer coisa, você precisa sempre fazer o seu melhor. Tanto no clube que você está no momento ou no clube que você vai acabar sendo transferido, você precisa fazer o seu melhor. Deu certo? Beleza. Não deu certo? Ok, continua fazendo o seu trabalho. Por esse momento que não deu certo, eu acabei ficando chateado. Acabei talvez me desestimulando e deixando às vezes de fazer algo a mais no treino, talvez não treinando com tanta vontade, porque, cara, eu recebi uma proposta do Santos, no Santos de Neymar de 2009. Então eu ia jogar com o Neymar, com o Ganso em toda aquela época. Eu lembro até hoje que o empresário, que é o Wagner Ribeiro, foi lá para Florianópolis. Ele era empresário do Neymar, do Kaká e todo mundo. Sentou comigo na mesa junto com o Falcão, do futsal, que era o meu empresário, que ele inclusive era da minha cidade, né? Jogava lá na minha cidade. Sei. E, cara, mostrou a proposta na mesa,
Só que na hora de conversar com o presidente do Avaí acabou não dando certo, cara. E eu fiquei muito chateado na época. Nossa. Na época, pô, o menino de 18 anos ia jogar no Santos de Neymar, era tudo que eu queria. Sim. Isso acabou me abalando um pouco, porque ao invés de eu falar, agora eu vou focar mais e treinar mais para receber uma outra proposta, eu acabei baixando a guarda e talvez não digo treinar, mas fiquei um pouco desestimulado e acabei indo para outras coisas, talvez chateado, eu vou sair hoje, eu vou fazer isso, não vou me cuidar direito. E, cara, futebol você precisa dar 100% todos os dias, porque 90% não tem como, porque vem outro e dá 100% e toma o seu lugar, porque futebol é competitividade todos os dias. E aí lidar com toda essa pressão, e a gente sabe que existe uma pressão muito maior do jogador, até com a torcida, porque é aquilo, né? Às vezes você é amado, né? Aquela coisa que é paixão mesmo do torcedor. Então, se você estiver mal, ele vai te cobrar e ter que lidar com toda essa pressão naquele momento, com certeza não foi fácil. Existe algum auxílio psicológico, alguém que te acompanha, alguma equipe, ou é mais o treinador ali do momento? Como que é essa parte? Hoje, na minha época, não tinha. Eu falo de 15 anos atrás, eu acho que a psicologia estava começando a entrar no futebol. Hoje já tem esse acompanhamento, eu acho que é muito importante todos terem, né? Todos os meninos, desde a categoria de base até o profissional, porque hoje em dia a cobrança é muito grande e hoje em dia existe rede social. E a rede social te arrebenta. Eu lembro que eu joguei no Náutico em 2019 e eu passei por um momento difícil lá, cara. A gente foi campeão pernambucano, só que no brasileiro a gente não tava legal e eu também não tava legal. Não tava jogando bem. E toda vez que eu entrava na rede social do clube, cara, os caras estavam lá. Medina, não sei o que, tem que ir embora, tem que ir pra fora, cara, e o meu psicológico ficava abalado. Eu não conseguia assimilar isso, sabe? Uhum. E isso me deixava pra baixo. Então, na época até procurei psicólogo e me ajudou também. Então, o psicólogo é muito importante. Você ter uma conversa com um profissional que vai conseguir te ajudar, conseguir te auxiliar. Porque, cara, a cobrança é grande. E a partir do momento que surgiu a rede social, todo mundo fala o que quer. Ela não está falando aquilo que você realmente é, ela fala algo que ela está sentindo no momento. Momentâneo. E isso acaba ferindo e machucando muito o atleta, porque o atleta não está lá para fazer algo errado, não está lá para perder. Toda vez que a gente entra no campo, a gente entra para vencer. Eu não conheço ninguém que entra para perder. Só que do outro lado, tem jogadores, tem 11 jogadores também, e que também querem vencer. Então, isso precisa, talvez, a pessoa que está do outro lado precisa entender e respeitar o profissional que tá dentro de campo. De novo, a gente volta para o momento lá da foto, da semifinal, você tem aqui um bugrino, fã, lidar com esse carinho da torcida, você viveu esses momentos difíceis, mas como é o auge? Quando você chega lá e fala, cara, agora deu certo. Cara, é muito bom. É um momento único, né? O momento do futebol, o momento do gol, cara. Eu fiz os 2 gols na semifinal, um derby histórico, que mudou a minha vida, mudou a minha trajetória. Se hoje eu moro aqui em Campinas, é por causa daquele jogo. Ah, é? Claro, né? Top. Hoje eu sou reconhecido aqui na cidade toda, isso é gratificante. Eu conheci depois a minha esposa, que é campineira, bugrina, justamente por causa daquele jogo. Hoje a minha filhinha também é bugrina. Então, é um momento único, cara, um momento que passa um filme na sua cabeça, cara, desde lá do começo, desde o tempo de escolinha, de categoria de base, você fala, poxa, eu consegui, hoje eu consegui ser protagonista num grande jogo, não é estado, não é município, é nacional, é nível nacional, que foi aquele jogo dos 3-1. Então não foi só a cidade de Campinas, aquele jogo passou no Brasil todo, um campeonato importante. Sim. Então é gratificante porque você vê, caramba, eu consegui. Isso é muito bom. Valeu a pena, todo aquele esforço lá atrás, toda
o final de semana no alojamento. Exatamente, ali você fala, poxa, valeu a pena. É um momento que você emociona, que você extravasa, porque, cara, não é fácil. Não é fácil, só quem viveu, quem passou dentro de um alojamento, todas as horas de treino durante a semana, é na chuva, é no sol, é no frio, é no calor, e você chega nesse momento e fala, caramba, eu consegui. Isso é muito bom e é gratificante. Ô Medina, você disse algo aqui que na verdade eu vi que todos os atletas que passaram aqui também disseram a mesma coisa, cada um com a sua visão. Que a pressão que existe principalmente nessa era de mídia social é forte, né? Porque todo atleta dá uma espiadinha ali, não tem como, né? Você é ser humano, pô. O Instagram, hoje é o Instagram, mas acho que o Instagram até potencializou, sim, né? Sim, eu lembro que... O mundo vive no Instagram, né? Daquela... Quando eu tava jogando e não tava muito bem assim, que eu via que o pessoal começava a pegar no meu pé, eu não entrava mais em rede social. Eu não entrava mais no Instagram, Facebook, nada para não ver. Até para não me abalar, na verdade. Porque, cara, é muito difícil. Você entra lá, você dá uma olhadinha, o pessoal tá te criticando. Você precisa ter uma mentalidade muito forte. E graças a Deus, muitas vezes eu consegui reverter esse quadro e conseguia jogar bem. Só que, cara, é muito difícil porque as pessoas falam o que quer e não é a sua realidade. Se você ganha, você é bom. Se você perde, você é ruim. Não serve mais e não é isso, né? Você não pode ser medido por vitória e derrota. Sim, sim. Então, é triste porque você acaba absorvendo muitas coisas que não é pra você. Muita energia externa, né? Exatamente. Não, tipo, eu sempre, tô lá no campo, acompanho o Bugrão desde criança, já te encontrei lá algumas vezes. Mas assim, eu vou com meu pai, na maioria das vezes, meu pai tá 77 anos, então eu sempre fui de boa lá no campo, assim, não fico... Mas eu vejo, cara, assim, de boa, que isso não, assim, eu vejo que não casa. Senhores esbravejando na torcida, mas na frente de esposa, de filho, entendeu? Tipo, eu tenho um filho aí de 13 anos, já levei ele no campo, a praia dele é mais game, vou levar de novo. Mas, não vou levar ele no campo pra ficar esperneando e colocando toda aquela frustração da vida pra fora em cima de um jogador que tá lá no campo. Então, assim, eu vejo que, de fato, assim, é isso que você tem a glória do futebol. Você fez os gols do derby, de fato, entrou pra história do clube, o Guarani... Sim. Independente do momento, é um clube tradicional no país, gigante, assim como o rival, a Ponte Preta, é um clube importante assim, para o país, tem a história, e você se destacar num jogo desse e tudo mais, só que em contrapartida ter que lidar com os caras que não te ajudam em nada, não pagam os boletos, tá lá em cima falando um monte de papagaiada, deve ser muito... desprazeroso, tem que ter a mentalidade mesmo, tem que estar disposto, né, a pagar. Sim, tem que ter uma mentalidade muito forte, né, e eu acho que o jogador, para ele chegar nesse alto nível, ele já vem desde lá de baixo vencendo barreiras, né, então porque ele já chega calejado lá em cima, isso ajuda, né, ajuda a vencer esses obstáculos. Você falou bem da torcida, hoje eu trabalho, né, com futebol, com crianças, e a gente vê muito isso com os pais. Nós vamos disputar alguns campeonatos e os pais ficam lá do lado de fora, brigando, falando isso, aquilo, no jogo de crianças. Então é um reflexo da nossa sociedade já. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. No meio de crianças de 8, 10, 12 anos, os pais falando... Tem um marmanjão lá, esperneando. Exatamente, esperneando, falando palavrões, isso não é legal. Então, já vem lá de trás. A cultura do futebol, né? O pessoal vai pro estádio, muitas vezes, para esbravejar, né? Para tirar aquela tensão durante da semana, vai no final de semana, aí vai lá,
toma aquela cervejinha e tal, e acha que pode falar tudo lá, que todo mundo pode ouvir qualquer coisa, e não é bem assim, né? Sim, sim. Medina, eu sou muito curiosa. Nesse dia histórico, tinha alguma coisa que você falava, cara, hoje vai ser diferente? Como que foi esse dia pra você? Porque eu imagino que, dando o melhor de vocês sempre, treinando muito, depois eu queria que você falasse também se você já teve alguma lesão ou algo do tipo, ainda suportando essa pressão, que ao mesmo tempo tem amor envolvido, Sim. né? Mas tem a frustração das pessoas. Como que foi aquele dia? Tem alguma coisa que você falou, cara, hoje eu vou entrar? Aconteceu alguma coisa diferente que você falou, é a minha chance, é a minha oportunidade? Não sei se vocês sabem da história, né? Eu já contei várias vezes. Até então, no jogo das quartas de final, eu não tinha sido... Na verdade, eu fui relacionado, só que na época ainda existia o corte. Então, eu fui pro vestiário e tudo, só que cheguei lá, ó, eu e mais 2, nós fomos cortados. Então, a gente não participou do jogo anterior. Aí, na semifinal, eu fui também pro vestiário e pensei, acho que você cortar de novo, talvez não vou pro banco. Aí, eu acabei sendo relacionado pro banco. Uhum. Só que o Vadão saudoso Vadão, falou com o professor Gersinho que durante a semana ele tinha que achar um lugar para mim. Porque eu estava treinando muito, estava muito bem nos treinos. Então ele falou, ó, precisa achar um lugar pro Medina no banco. Aí ele acabou me relacionando. Aí, você sabe bem da história, né? Acabei indo pro banco e nos 28, 27 minutos do primeiro tempo, o ídolo do time acaba machucando, né, o Fumagalli. E ele até tentou voltar, e nesse meio tempo o Vadão olhou para trás no banco e falou para mim e pro Thiaguinho aquecer. E a gente foi lá atrás do banco de reservas, aquecendo e tal. E passou um tempo, o Fumagalli falou que não dava mais para ele continuar no jogo. Aí o Vadão olhou para trás e falou, Medina. Cara, quando ele falou isso, eu corri até ele. Ele falou, deu as instruções e tudo mais. Na hora de entrar, eu olhei pro céu e falei, senhor, é hoje ou nunca mais. Porque, cara, você entra numa semifinal de Campeonato Paulista. Eu tinha 22 anos na época. Até então, eu tinha jogado 3, 4 jogos só pelo Guarani. Então, ninguém me conhecia, cara. Falei, cara, se eu entrar, o time perder, ou acontecer qualquer outra coisa, eu jogar mal, vão falar, é culpa do Medina, o Fumagalli saiu, não teve substituto à altura. Eu olhei pro céu, senhor, é hoje, eu preciso do senhor. Aí quando eu entrei no campo, fiquei assim tranquilo, acertei passe, consegui jogar bem. E até então a gente saiu perdendo, né? No primeiro tempo, no finalzinho assim do primeiro tempo, a Ponte Preta fez um gol. Aí no segundo tempo a gente conseguiu... Acho que foi o Fabinho fez o empate, o Bahia fez o empate, eu fiz o segundo e o terceiro. Aí a hora que eu fiz o terceiro, deu só aquele alívio, né? Obrigado, senhor. E o estádio veio abaixo. Eu lembro que eu olhei assim pra cima, um monte de tinha torcedor assim chorando, porque, cara, foi um derby sensacional, né? Foi. Um derby histórico, então, emocionante. Mas tem essa história que de nem relacionado no jogo anterior para destaque na semifinal e depois camisa 10 na final do Campeonato Paulista contra o Santos de Neymar. Então, muda muito rápido, né? Muda. Nossa. Que top, né, cara? Que incrível. Mas graças ao trabalho, né? Se eu não tivesse treinando bem, forte, sim, durante a semana, o treinador não ia me levar pro banco. Então, foi graças ao trabalho, né? Então, a sua preparação, preparação. Se eu tivesse desanimado por ter sido cortado, eu não teria ido pro jogo seguinte. Então, independente se você estiver jogando, isso eu falo para os meninos, se estiver jogando ou não, faça o seu melhor. Treine, porque alguém está vendo. Uau. Os treinadores querem contar com os melhores. O treinador não entra, não coloca o pior para jogar, ele quer colocar o melhor, porque ele quer vencer também. Sim. Então, dê o seu melhor sempre. Porque alguém vai olhar. E uma hora, no momento certo, quando você entrar no campo, quando o professor, o treinador precisar de você, você vai dar o seu melhor e vai mostrar no campo que você merece a oportunidade. Porque eu sempre falo para os meninos, lá no campo ninguém engana. Eu posso enganar aqui fora, mas quando entra lá no campo, eu tenho que mostrar.
Porque senão não adianta. Sim. Lá dentro ninguém engana ninguém. Ali A hora é que a vida bola, real. a hora que a bola rola, aí é você. Aí você tem que mostrar. Tem que mostrar por que você merece estar ali. Ó, isso foi top, hein? Isso até... Ó, até um corte, hein, Samuca? Não, porque assim, olha a lição que você trouxe. A oportunidade, ela vem para todos, mas tem que estar preparado. Às vezes tem Exatamente. oportunidade que passa na sua vida porque você não estava Não tá preparado para assumir aquela responsabilidade. Porque é isso mesmo, ó, trazendo agora. Pô, você não tinha sido relacionado no jogo anterior. E você teve Sim. que substituir o ídolo da Nossa, torcida. já entrou, já. Num derby, numa semifinal de... Poxa, que era algo histórico, Sim. tanto para Guarani quanto para Sim. Ponte Preta, entendeu? Então, assim, não era... Não era qualquer jogo. Não era qualquer jogo. Nossa. Era um jogo que queria deixar marcas. Pro Mas eu- bom ou pro ruim. Mas eu sempre falo, cara, que Deus escolheu aquele dia pra mim, cara. Sim, Porque que se hoje eu moro aqui em Campinas, que a minha história aqui em Campinas é... Minha escola de futebol é aqui em Campinas. Minha vida é aqui. Se resumiu por causa daquele jogo. Se eu não tivesse jogado, não tivesse feito os gols, nada disso teria acontecido, eu não estaria aqui. Hoje morando em Campinas, tendo toda a minha vida aqui. Então Deus separou aquele momento para mim, porque eu sei que eu tenho uma longa história aqui em Campinas. Deus me colocou aqui para ajudar, para abençoar pessoas. Hoje tenho o projeto lá na escola de futebol, quase 800 crianças. Então a gente dá direcionamento para os meninos e exemplo, né? Exemplo do que a gente ensina, o que fazer, o que não fazer, o que é certo, o que é errado, porque mais do que só futebol, cara, a gente quer preparar cidadão do bem, pessoas com princípios e caráter, isso é o mais importante. Futebol, você vai jogar, pode ser que vire jogador de futebol profissional, sim. talvez não, mas o mais importante é sempre... Tem menino que passou lá pela nossa escola, hoje está com 17, 18 anos, você vê o menino trabalhando, estudando, fazendo faculdade, isso é gratificante, cara. Sim. Isso é legal demais. O menino lembra, pô, professor, pô, Medina, legal, viu? Obrigado pelos ensinamentos. E sempre procurar ser exemplo, né? Dar exemplo para os meninos, não só com palavras, mas principalmente com atitudes. Andar no caminho certo. Isso é legal demais. No seu processo como jogador, você sofreu alguma lesão, algo no caminho? Sofri 2 lesões no joelho. Isso me fez com que eu parasse, né? Bem mais cedo eu parei de jogar com 31 anos de idade. 2012 eu estava no Guarani, 2014 eu fui pro Mirassol, lá eu tive a primeira lesão. Aí eu retornei depois pro Guarani depois de um ano e joguei o Campeonato Paulista, depois ia ser contratado pelo Atlético Paranaense. Cheguei lá, fui reprovado no exame médico, porque eu voltei de lesão do joelho, da pós-cirurgia, e cheguei lá, o meu ligamento não estava bom, estava sem enxerto do ligamento. Aí eu fui reprovado no exame médico, tive que fazer outra cirurgia em 2014, final de 2014. Aí eu voltei a jogar só início de 2016, fiquei esse tempo todo no processo de recuperação, cara. Meu joelho não ficava bom de jeito nenhum, tava lá no Atlético me recuperando o ano todo, cara. E eu treinava sempre com muita dor e não sabia o que era. Aí depois o médico viu que eu tava com... Depois de 6 meses de cirurgia, de todo tratamento, o médico viu que eu tava com edema ósseo no joelho. Aí depois de 6 meses eu tive que ficar mais 4 meses de muleta, sem colocar o pé no chão. Nossa. Por causa desse edema ósseo. Então já foram 10 meses. Aí depois eu tive todo o processo de recuperação e tudo mais. Fiquei quase 2 anos parado. Voltei de final de 2014 e voltei início de janeiro de 2016 a jogar. Com 2 cirurgias no joelho. Isso me atrapalhou bastante na minha carreira, porque é a idade ali, 25, 26 anos, que você tá ali no ápice, né? Você tá bem fisicamente, até tecnicamente, você consegue jogar mais, né? Isso acabou me atrapalhando bastante. E aí você retornou... Retornei no União Barbarense para jogar o Campeonato Paulista. Aí joguei no União Barbarense, joguei 5, 6 jogos, mas já voltei com muita dor para jogar. Já não conseguia mais performar, porque sempre com dificuldade, né? Jogava um jogo bem, aí no jogo seguinte já sentia dor no joelho e tudo mais, já não conseguia performar muito bem.
Eu lembro que teve algumas vezes que eu tive que tomar injeção para jogar, para aguentar jogar. E uma dessas, que eu até contei para vocês antes, em um desses jogos aí eu tomei uma injeção, o massagista deu uma injeção, só que essa injeção tinha corticoide. E nesse dia aí, o corticoide é proibido no futebol, né? E nesse dia aí eu fui pego no exame antidoping. Depois de 2 anos sem jogar, voltei a jogar, joguei 4, 5 jogos e acabei sendo pego no exame antidoping por causa de corticoide, uma substância que eu nem sabia que não podia tomar. O massagista fala até hoje que ele não deu, mas apareceu no meu organismo, então é difícil, né? Até pela estrutura dos clubes, né? União Barbarense na época, porque o massagista não pode te dar injeção, né? Quem tem que dar injeção é um médico. Sim, Então, acabou, a estrutura do clube não era legal, o massagista deu a injeção sem prescrição médica, nada, e acabei sendo pego no antidoping. Depois eu fiquei mais 1 ano sem jogar por causa do exame do doping, então foi quase 3 anos bem difícil, assim, que acabou abreviando a minha carreira, né? O fim da minha carreira. Mas sabe o que é, por exemplo, corticoide? Os médicos receitam, né? Tipo assim, é algo que... É anti-inflamatório, né? É pra tirar a dor. Só que não pode. No futebol são várias substâncias que não pode. São várias, né? Alguns meninos falaram até daquele spray lá que você põe no nariz, sabe? Pra respirar. Que dizem que pode até, aquilo lá pode complicar. Então tudo que você... Quando você tá em campeonato... Aquele moço jogador de basquete que falou. Aquele altão que veio aqui. Lucas Salles. É de vôlei. Vôlei, que ele é bem alto. Então, quando você está em período... Tá ali, ele que me falou sobre isso. Quando você está em período de competição, tudo que você vai tomar, o médico precisa te passar. Nossa. Tem que estar certinho, de acordo com a legislação. De acordo com a legislação, exatamente. Aí, como você está num clube que não tem tanta estrutura... O cara colocou lá e... Colocou e... Nesse momento aí que você estava nessa fase difícil, que para um jogador acaba atrapalhando bastante, como que foi para você manter a resiliência e permanecer no sonho de que um dia você ia chegar lá? Então, ali eu já tinha passado no Avaí muito bem, no Guarani também muito bem, Chapecoense. E bem, mas quando estava ali perto de acontecer algo muito grande, não dava certo, né? Aí depois... Fui pro Guarani, também muito bem, vice-campeão paulista, gol no derby, disputando a final, proposta de outros clubes, mas também não acabou dando certo. Aí fui Mirassol, aí tive a primeira lesão, aí voltei a jogar 2014 no Guarani, ia pro Atlético Paranaense, cheguei lá, exame, não fui aprovado. Então ia pro Atlético, um clube de Série A, acabou não dando certo. Aí vem lesão, vem antidoping, mais 1 ano sem jogar. Cara, depois de tudo isso, aí que entra a fé na minha vida. Falei, caramba, minha vida, quando eu tô perto de acontecer algo grande, assim, algo legal, não dá certo. O que tá acontecendo, né? Exame antidoping agora, cara, vai acabar com a minha vida, acabar com a minha carreira. Eu lembro que eu tava no 15 de Piracicaba, voltando da audiência do antidoping lá, 4 anos de suspensão, o pessoal me deu muito triste. Parecia que os caras tinham me jogado em cima de um prédio lá, sabe? Nossa, cara, chorando. Aí um amigo, Pedro Balu, tava jogando no 15, aí ele falou, Medina, sei um pouco da sua história, cara. Eu sou cristão, cara. Deus tem um propósito na sua vida, hein? Eu falei, E eu via, cara, ele feliz, todo treino, sabe? Uma alegria diferente. Falei, cara, eu quero que esse cara tenha também, que cara, o cara tá aqui, não tá nem jogando, tá feliz. Eu falei, eu quero isso aí. E aí, cara, ele começou a me ajudar. Ele falou, Medina, vamos começar a ler a Bíblia, buscar Deus. E eu comecei, cara, a ler, estudar a Bíblia e tudo mais, e as coisas foram se encaixando, cara. Eu parei de fazer coisas que para mim era legal, só que eu, depois aprendendo a ler, aprendendo coisas da Bíblia, conhecendo mais Deus, eu já via que não era coisa assim normal, não. Então fui deixando de fazer as coisas. Parei de beber, parei de ir pra festa, meus amigos chamavam, eu falei, não posso, não quero, e tal. Fui tendo uma alegria diferente, sabe? Falei, não, beleza.
Aí fui aprendendo, aí me batizei na igreja, já parei de fazer todas essas coisas, me batizei, e Deus mudando, né? Aí o processo ainda tava rolando, de 4 anos, segunda audiência foi para 2. Aí beleza, 2 anos, tá bom, né? 2 anos ainda dá para voltar a jogar, né? Com 27, 28. Aí beleza, e voltei estudando, já tinha me batizado. Aí dezembro de 2000 me batizei em novembro de 2016. E a última audiência foi dezembro de 2016. Lá no STJ do Rio, STJD, do Rio de Janeiro. A última audiência, falei, Deus, já fiquei o ano todo sem jogar. Se eu não voltar a jogar um campeonato agora estadual, minha carreira acabou. Aí cheguei lá no último dia de audiência, o cara puxou lá, a gente viu que o menino não tem culpa, deram a substância, ele talvez tomou e não sabia, vamos diminuir essa pena dele para ele poder voltar a jogar e retomar a carreira. Aí o cara pegou, deu 8 meses, na verdade eu fiquei de abril a dezembro sem jogar, eu perdi aquele ano. 8 meses e me liberou para janeiro para jogar. Então eu vi que foi coisa de Deus, que de 4 anos eu peguei 8 meses só, e era aquilo que eu queria, era aquilo que eu precisava. E nesse meio tempo também, na minha conversão, eu conheci a minha esposa, que me ajudou muito, a Rebeca, uma mulher de Deus, uma menina que me ajudou muito, me ajuda até hoje, que me ajudou a sair das coisas que não agradavam a Deus, e a gente conseguiu juntos vencer essa batalha, porque o emocional, a cabeça fica muito ruim, né? Fica difícil, você acaba pensando em fazer coisa... Caramba, minha vida inteira foi jogar bola, agora não posso mais jogar futebol. E nesse tempo aí, depois desses 8 meses sem jogar, dezembro, eu lembro que foi finalzinho de dezembro. Do nada toca meu telefone e o Medina. Eu tinha ficado o ano todo sem jogar, 2 anos praticamente sem jogar. Por causa da lesão. Por causa da lesão. Tem uma proposta aqui pra você do México. Eu pensei comigo, mentira. Sempre tive proposta, nunca deu certo? Por que agora vai dar certo? Ele falou, não, eu vou te mandar a proposta. Eu falei, não, pode mandar, se tiver mesmo, manda. Aí comecei a orar, falei com a minha esposa, falei, vamos orar, se for... Minha esposa não, na época ela era namorada, né? Vamos orar, se for da vontade de Deus, vai dar certo. O cara mandou a proposta. Falei, beleza, bora. Então, eu pensei assim, mas como que ele vai me contratar? Eu tô 3 anos sem jogar. Aí cheguei lá no México, ele mandou a carta, o contrato, tudo certinho. Beleza, proposta boa, eu fui. Cheguei lá no México, ele falou assim, caramba, eu não vi aqui, você ficou tanto tempo sem jogar assim. Daí eu falei assim, você não sabia? Ele falou, não, o cara que mandou o seu material aqui não tinha me contado isso. Eu falei, pronto, mão de Deus, né? Cheguei lá, fiz os exames, tudo certinho, assinei o contrato. E fiz uma temporada, fiquei 1 ano e pouco lá, uma temporada muito boa. Então, para você ver como Deus faz as coisas, quando você está no centro da vontade dele. Não é com a minha força, não é do meu jeito, cara. Eu recebi proposta do Santos, não deu certo. Com o melhor empresário do Brasil, que era o Wagner Ribeiro, na época. Sim, sim. Recebi proposta depois do Vasco, do Grêmio, não deu certo. Cheguei no Atlético Paranaense, não fui aprovado no exame médico. Depois de 2 anos, quase 3 anos sem jogar, recebi uma proposta do México, um cara que eu nem conhecia, que achou o meu vídeo, sei lá, quem encaminhou para ele, acabou dando certo. Então, é Deus. Sim. É Deus. E Deus faz as coisas, né? Deus transforma. Quando você está no centro da vontade dele, ele transforma a sua vida, ele transforma por completo. Ele te dá família, todas as coisas que você pensa, imagina. Quando você está no centro da vontade dele mesmo, ele te direciona para as coisas certas, né? E felicidade não é naquilo que você tem. Felicidade é você estar com ele, com Jesus. A felicidade é ele, você precisa estar feliz nele. Porque, cara, eu tive muito dinheiro, bebida, fama, só que eu não era feliz, cara. No fundo, eu sempre conto pros meus amigos, eu não era feliz. Quando eu chegava em casa no domingo, pós-festa,
No domingo à tarde, domingo à noite, cara, batia uma tristeza profunda. É alegria momentânea, cara. E a alegria com Jesus é eterna, cara. A alegria com Jesus é diferente, cara. Não é o momento. Você tá sempre feliz, você tá sempre alegre. E eu vejo que Deus tinha um plano para minha vida e tem um plano para todos nós, né? E eu precisei passar por tudo isso, por todas essas adversidades, para viver os sonhos, os planos que Ele tinha para minha vida. E eu deixo esse recado para os meninos, para quem sonha em ser jogador de futebol. Tenha fé em Deus, fé em Jesus, porque a alegria não é estar com dinheiro, com fama. A alegria está nele, está em Jesus. A alegria é estar com a sua família, é ter uma família estruturada. E o futebol é consequência. Quando você está no centro, Jesus faz as coisas darem certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Sim. A alegria do Senhor é a nossa força, exatamente. E não foi fácil, mas Deus tinha um plano. E desde o início Deus tinha um plano para a minha vida. Como eu contei antes para você, eu sempre ia para os cultos, porque quando você está na concentração, sempre tem culto dos atletas e tudo mais. E Deus sempre falava alguma coisa comigo, cara. Só que eu não queria, né, largar as coisas que teoricamente achava que era legal e tudo mais. Largar as coisas do mundo, uma festinha ali, sair e tal. Só que não é essa felicidade que Deus tem pra gente, né? Não é essa alegria que Ele quer nos dar. Ele quer dar algo mais, algo maior, na verdade, né? Ele tem algo a mais pra gente. E a alegria completa você tem só com Ele. Hoje eu falo pros meninos da escola também que tudo é por Ele, né? Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua vida, porque os prazeres do mundo são prazeres momentâneos. E não vale a pena. Não vale a pena. Eu não precisaria ter passado por tudo isso, sofrer tudo isso para viver os planos dele. Basta estar aberto, com os ouvidos também, atento, né, para ouvir ele. Para receber a mensagem. Para receber a mensagem. Muitas vezes eu ouvia, eu sempre conto. Eu ouvia, entrava pelo ouvido e saía pelo outro. Não guardava, sabe? Falava, não, isso não é para mim, eu não vou abandonar tudo isso. Eu quero viver do meu jeito. Eu quero andar do meu jeito. E não deu certo, né? Deus puxa, né, menino? Deus puxa. De um jeito ou de outro, eu tive que perder. Quando eu vi 4 anos, que eu falei, caramba, acabou com a minha vida. Nossa. Aí eu pensei, agora Deus precisou acontecer tudo isso para entender que Deus tem algo maior para mim, algo melhor. E hoje eu vejo que Deus tem algo muito melhor. E hoje eu vivo as melhores coisas de Deus. Hoje eu trabalho com futebol, numa área que eu sou apaixonado. Trabalho com crianças, com adolescentes, que é muito legal. E sou bem sucedido no que eu faço. Estava jogando futebol, já não estava mais feliz. E Deus falou no momento certo, agora é a hora de parar. Até contar uma história engraçada para vocês. Eu parei de jogar Fiquei 1 ano sem fazer um gol. Aí no meu último time eu falei assim, Senhor, eu vou orar aqui 1 mês, toda madrugada. Se eu não fizer gol nesse time, eu vou parar de jogar. Até então já tinha montado uma escola de futebol e tudo mais. E deu 1 mês, toda madrugada. 3 horas da manhã lá, orando. Cara, eu não fiz gol. Aí eu falei, quer saber? Eu vou focar agora na minha escola, vou viver essas coisas, vou viver da escola, vou me aperfeiçoar, vou fazer o meu melhor na escola, porque agora eu entendi que o futebol até aqui foi muito bom, foi excelente para mim, só que agora o Senhor quer me usar de uma outra forma, em outro lugar, de outra maneira. E é isso, aí eu parei e, cara, eu tô feliz pra caramba no que eu tô fazendo. Que legal.
trabalhando o que eu gosto, impulsionando pessoas, crianças, ajudando as crianças com o sonho, né? Sim. Isso é legal demais, cara. Isso é bom demais. E com essa visão que você acabou de compartilhar aqui, com esses princípios, valores, com a mensagem de Deus. Sim. É engraçado, assim, como Deus age na vida, assim, Eu também eu sempre ouvi a palavra, assim, mas sempre fugia, né? Vou ver do meu jeito. Mas parece que quando você acha que chegou no auge, Deus mostra que você não chegou em lugar nenhum e tem toda uma transformação, né? Exatamente. Que acontece na sua vida e a Medina aí, a Rafa, hoje é Rafa. Não, assim, como empresa mesmo, a Newcastle é uma empresa que está aberta para todos, assim, Medina, mas nós somos uma empresa cristã, assim, nós levantamos a bandeira porque quem é empreendedor, quem viveu a pandemia sabe, pô, graças a Deus já está no passado, Deus, mas trouxe marcas e aprendizados, né? Sim. E eu nem sei de qual forma, sendo bem honesto, a gente conseguia ali honrar os compromissos e sobreviver. Era mês a mês mesmo, sabe? E quando a pandemia veio, nós já tínhamos a empresa há mais de 10 anos, né? Então, assim, antes da pandemia era o auge. Era o auge, mas eu vi que esse auge estava sendo usado de uma forma totalmente errada, assim. Na visão de vida, de futuros, assim, sempre caminhando pelo certo, eu sou honesto, trabalhador, nunca lesamos ninguém, mas a visão estava totalmente no mundo. Sim, materialista. E aí você contando essa história aqui, cara, emociona a sua história de vida, esse testemunho, porque de uma maneira totalmente diferente, né? Cada ser humano tem a sua história, a sua particularidade, mas foi um processo bem parecido, assim. Sim. Medina entrou primeiro na igreja, se batizou e tal. Às vezes eu ia na missa, às vezes eu ia acompanhar ela no culto. Sim. Começo a achar ela meio doidona com as transformações ali que ela teve em casa. Porque foi impactante, entendeu? A gente vivia um cenário assim, que a gente tinha tudo, a gente estava muito bem, tinha tudo, tinha os amigos, né? Tinha as bebidas e tudo mais. Da vida, assim, Só que a gente, assim, cara, a gente bebia todo dia. Você já vê que tem alguma coisa errada. Você precisa de algo para estar feliz. Cara, não era normal. A gente vivia o estresse da rotina de quem trabalha com equipe, formar equipe, vender, correr atrás e tal. Melhor momento, né, da nossa vida, né? Ascensão, crescendo. E aquela tristeza. Tipo assim, no outro dia era uma ressaca moral. Eu já não tinha mais ressaca pela bebida. A bebida nem fazia efeito mais. Mas vinha aquela sensação, cara, que vida ruim, que negócio ruim. Por que, né? Então, e o Senhor, ele me resgatou. Então, assim, o que acontece? A minha mudança foi da noite pro dia, literalmente. O Senhor entrou na minha vida e eu falei, cara, eu não quero mais isso pra mim. Eu não sentia mais vontade, sabe? E eu falo, quem convence é o Espírito Santo. Você não precisa ficar evangelizando e tal, aquela coisa pesada. Eu acho que ele começou a pensar, caramba, cadê minha mulher? Cadê a Medina, né? Do jeito dele. E as coisas foram indo, sabe? Eu comecei a ter prazer em sentar e ouvir a palavra de Deus. Eu falava, aquele pastor conhece a minha vida. Quem que falou pra ele? É sobre mim, ele tava falando comigo, sabe? E você vê, tipo, né, como que Jesus nos ama de uma forma tão única, que no meio de um culto com 3.000, 4.000 pessoas, aquela palavra era pra mim. Então, eu não ficava falando, vamos no culto, não, porque eu queria tanto estar lá, que tipo assim, se você quiser ir, vai ser muito legal, mas se você não for, eu vou. Eu ia sozinha, eu fiquei 2 anos frequentando a igreja sozinha. Sentando lá e o Senhor falando. Então, quando veio a pandemia, e eu lembro até hoje, a gente estava com vários projetos, a gente tinha propostas grandes, assim. E aí eu falei pra ele assim, poxa, mas será que é o momento da gente ir lá e fazer isso? Não, vamos, tal, imagina, isso não vai durar 2 semanas. Eu falei, mas vai que? Cara, e tipo, ninguém tava preparado. Então, às vezes, o processo de dor, de dificuldade que vem, é um resgate, sabe? É o Senhor te dando a oportunidade de você viver o extraordinário, uma vida extraordinária. A gente sempre falava isso, eu quero viver o extraordinário. Uma vida plena, uma plenitude mesmo, ser cheio, sabe? E isso você só encontra em Jesus.
Cara, quem tem esse contato com Jesus, porque você pode frequentar a igreja, você pode estar dentro da igreja, mas quando você encontra Jesus é diferente. A intimidade, né? É diferente. E a gente passou por esse processo, né? E teve toda essa restauração na nossa vida, em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Sim. Então, hoje, trazer pessoas aqui como você, o Fabinho, que viveram, né, esse sucesso, esse auge, a gente olha de uma forma diferente, como o Gu falou, mas o quanto que de fato faz a diferença Sim. é a presença de Deus. Sim. A fé, né? É a fé. Né? Eu acho que esses momentos de dor, de desafios da vida, de você ficar meio que sem chão, que eu acredito que todo homem, toda mulher em algum momento passa, eu acho que existe para Deus mostrar que Ele tá contigo, sabe? Sim. Muitas vezes a gente fica cego com alguns resultados positivos da vida, né? Sim. E aí Deus tá do seu lado, é Deus que tá fazendo tudo isso por você, mas você tá falando por mim, numa soberba assim interna, que você não enxerga que é Deus. Você acha que é você. Você acha que é a força você. do seu braço. Força do seu braço e não é. E aí Deus, acontece situações que você é nocauteado pela vida, Sim. mas que de alguma forma nesse nocaute aí, nesse fundo do poço, é muito louco isso, que é muito... você sente isso, assim, a forma de... Você vê que Deus está ali contigo, você consegue depois de um tempo olhar para trás e falar, cara... Olha as coisas que eu sobrevivi, assim, Sim. tipo, que eu tive a proteção divina de Deus Deus, cuidando. Deus cuidando. Então, de fato, é... É lapidação também. É lapidação, é forte. É forte você ter falado isso aqui, minha forte. gente. Não é sério, porque eu vejo que, assim, a gente tá vivendo uma sociedade, assim, aquilo que a gente falou mais cedo aí dos torcedores, mas que as pessoas estão muito sem esperança, muito sem um olhar... do que de fato realmente importa nessa vida, entendeu? Sim. Tipo, isso em todas as esferas, tanto de você ver um torcedor muito louco lá. E, cara, lá na nossa escola, a gente conversa, tem muito contato com os pais, né? E a gente vê o quanto as famílias, infelizmente, estão destruídas, cara. A gente vê muito pai divorciado, mãe que abandonou, o pai que abandonou a família. E essas pessoas, a maioria delas, elas só querem atenção, cara. Elas querem só conversar com você, querem uma palavra. Então, elas estão muito vazias, né? Precisando de algo diferente. E a gente pode mostrar, pode apresentar. Às vezes, se a pessoa te manda uma mensagem, não custa você responder. Você não sabe o que a pessoa está precisando, o que ela realmente quer. A maioria das vezes, ela só quer atenção, cara. E isso a gente faz lá, faz muito. Que a gente procura ter contato com os pais, com os responsáveis das crianças, porque a gente se importa realmente com as pessoas. O menino não é só mais um aluno. Não, ele faz parte da nossa família agora. Da nossa escola, a gente cuida do menino. Tem menino que chega lá com 4 anos, cresce, passa a vida toda lá com a gente. Menino chega com 10 anos, sai de lá com 15 anos. Então a gente passa a conhecer. E pra gente não é só mais um número. Então eu conheço todos os meninos. Todos. Por nome. Porque eu gosto de ter relacionamento com as pessoas. Isso que é legal. Isso que é diferente da nossa escola. Porque nós não somos apenas mais uma escola. A gente faz a diferença na vida das pessoas. E esse é o nosso intuito. Fazer a diferença. Não ser apenas mais um. E é interessante porque você passou por várias etapas ali do mundo do futebol, que você vai ajudar esses meninos, que você entende a dor real deles, porque você passou pelo processo, né? Sim. Então, a escola hoje é o seu propósito. Sim. Tipo, e não para só nos meninos, né? Alcança as famílias, assim. E, de fato, as pessoas estão sedentas. Sim. Elas precisam ouvir a palavra. Porque a gente vê você, vê o ídolo. Sim. Não tá tudo lá na internet, toda a tua história, o que você passou. E você compartilhar isso com esses alunos, né, é precioso, sabe? Tipo, ver que Deus te levantou para esse momento. Sim. E você falar, cara, eu tô aqui por uma razão. Agora faz total sentido. Exatamente. Né? Isso que você falou. Agora faz total sentido. Deus preparou aquele jogo, tudo aquilo, para hoje
eu tá aqui. Era a pecinha do quebra-cabeça. Muito legal. E Medina, você teve 2 treinadores, teve vários treinadores Sim. na carreira e 2 que você citou o nome aqui, que são 2 que eu admiro muito. Um é o paizão aqui, ó, postiço da Medina, que é o Silas. Silas que é me adotou. Silas eu falo que ele, assim, ele é um mentor, um cara parceiro, sabe? Sim. Do bem. E aí, de novo, uma pessoa com uma história incrível. Eu admiro demais a história dele. Sim. E ele me acolheu, cara. Que legal. Assim, me acolheu demais. Veio aqui na escola, né? Conversou várias vezes com o Gu. Porque, assim, quando a gente olha pro evangelho, hoje, muitas pessoas, elas estão comercializando a palavra de Deus. Sim. Virou uma máscara social, Sim. né? E trazer o Silas aqui, a humildade que ele veio aqui e conversou com o Gu, tipo assim, só tendo Jesus, Sim, entende? sim. Só uma pessoa de Deus para ser simples, né? Sim, Um evangelho sim. simples, é a palavra de Deus que cai na terra, se tiver fértil, vai crescer, sabe? Então, eu tive essa oportunidade. Silas, você mora no meu coração. Mas ele me acolheu mesmo, assim. Então, acolheu a minha família, a minha empresa, veio aqui, orou com a gente. Sim. Isso não tem preço, sabe? Então, o Senhor nos mostrou o valor das pessoas. Sim. Sabe? Atrás do ídolo, atrás daquela pessoa que você admira, tem um ser humano que Deus ama. Sim. Sabe? Então, assim, a gente teve esses contatos e foi muito precioso para nós. Então, quando você fala dele aqui, a gente sabe quem ele é, Sim, sabe? sim. Eu sou muito grato. Silas foi o meu primeiro treinador, foi quem me lançou ao profissional do Avaí. E eu lembro que lá ele fazia as reuniões também dos atletas de Cristo, já falava da palavra de Deus. E é com certeza um exemplo aí para nós. E quais foram os treinadores, assim, marcantes na sua carreira, assim, você falou do Silas agora, mas teve mais algum outro? Vadão te jogou lá na fogueira? Com certeza o Vadão, né, cara? Silas, o Vadão pela história, né, no Guarani. E Sim. pela simplicidade e humildade dele. Foi um cara muito bom, um cara humilde, que cuidava bem das pessoas também, que se importava. Ah, tá tudo bem hoje com você? Isso é legal, cara, quando o professor, treinador se importa com você. Não é só se você tá dando resultado, ok. Se não tá, não falo com você. Nossa. Então, isso é legal. Então, é um cara que também tem muita gratidão. E Medina, agora trazendo pro mundo do futebol aí, antes da gente finalizar, essa questão de grupo, assim, você já... acredito que no derby aqui do Guarani, o que eu escuto falar, às vezes o bate-papo que eu tive com alguns jogadores da época lá, que o grupo era bom. Sim. Você já teve também ambientes ali que o grupo era rachado, dividido, querendo ou não, são 30, 40 homens Sim. brigando por 11 posições. Sim. Em 2012 a gente tinha um grupo muito bom, um grupo unido. Eu acho que isso fez com que a gente chegasse à final do Campeonato Paulista. Certo. Porque um grupo unido é um grupo forte, né? Que um corre pelo outro. E isso no futebol é essencial. Mas também já joguei em clube que um não conseguia olhar para a cara do outro. Um grupo rachado. Isso é difícil, porque, cara, é ser humano, é vaidade. Entra Sim. tudo dentro de campo, dentro de campo. E você convive todos os dias praticamente. Você passa com a pessoa, você vê ali todo dia. E acaba, cara. Aí um não tá jogando, aí começa a fazer grupinho, um vai puxando pro outro. E, cara, por isso que um bom treinador precisa ter uma boa gestão de grupo. Boa gestão de pessoas. Exatamente, ali, né? Exatamente. Para trazer a galera para o mesmo objetivo, um respeitar o outro. Um respeitar o outro. Porque existe, cara, existe. E a vaidade no meio do futebol é muito grande. Então, é isso que eu ia te falar, porque nós já trouxemos vários empresários aqui no podcast e hoje o que é até um lema clichê, porque é real em todos os segmentos, é gestão de grupo. Sim. Que eles falam, até usam exemplo da geração atual. A geração atual é mais difícil, não sei o quê, a galera que quer resultado para ontem e tudo mais. Sim. Então eu vejo que os grandes desafios aí dos empreendedores que nós batemos papo aqui no podcast é gestão de pessoas. Sim.
e o grande ápice também. Mas no futebol, a gestão de pessoas deve ser muito mais potencializado mesmo. Sim. Isso que você falou, pô, é mídia em cima do clube, é pressão, quando tá ganhando... Tá tudo bem. Tá tudo bem, mas quando tá ganhando, Aí, começa a caçar os culpados. Aí quando acha um culpado, o treinador precisa blindar esse jogador, que não é fácil. Tem, às vezes a torcida acha um que é o culpado. Sim, sim. Aí você, o treinador, as pessoas que estão lá dentro do clube precisam blindar esse jogador, para dar proteção para ele. Então tem tudo isso. Outra questão, assim, jogador de futebol é muito dinâmico, aquilo que você falou, pô, hoje tá num clube, amanhã pode vir uma proposta e tá em outra. Então, sim, é difícil também criar um vínculo por muito tempo, aquele mesmo grupo, né? Pô, um clube se destacou... muda muito, né? Muda muito, né? Às vezes você passa 4, 5 meses com sim, um grupo, criar vínculo, enraizar é muito... Roda muito, Roda né? muito. Dinâmico. Então, depende, 4, 5 meses, 1 ano, mas criar vínculo mesmo. Hoje em dia, no futebol de hoje, você vê que muda muito, né? O jogador tá no Guarani, amanhã tá no Santos, ou depois tá em outro time, e muda, acaba mudando, não... Até para você formar amigos, né, dentro. Porque às vezes você passa pouco tempo com um atleta e acaba nem gerando muito vínculo. Quem falou isso para nós aqui foi o Zé Maria, o lateral direito. Ele veio aqui no canal e ele falou que ele, olha, fiz amizades no futebol, mas assim, você roda muito, sim, então é difícil criar esse vínculo mesmo. Sim. Pegando esse gancho, Medina, mas até trazendo aí mais com a visão esportista mesmo. Você jogou contra o menino Ney, Ganso, aquele time. Eu ia falar, pô, quais jogadores teve os jogadores que você jogou contra ou a favor no mesmo time? Sim. Você fala, pô, esse é o cara, tô feliz em estar aqui dividindo o campo com ele. O melhor com certeza foi o Neymar, né? Neymar, porque o Neymar eu peguei no auge, né? 2012 ali, ele já voava, estava acima já do futebol brasileiro. Sim. Então, contra foi ele. Cara, eu joguei junto com o Sávio, que jogou no Real Madrid muito tempo. Sim, Flamengo. Ele era muito bom, acima da média. Teve outros jogadores também. Fumagalli jogou no Guarani, ele era muito bom no Guarani. Sim, Fumagalli. ídolo no Guarani. Ídolo, com certeza. Então, acho que foram esses dois, assim. Contra o Lucas também, do São Paulo. Que hoje, o Lucas, sim, pô. Mas eu peguei ele no começo, mas também já era acima da média, né? Sim, craque também. Craque também. Muito bom. E teve alguma pessoa que você conheceu, que você viu, assim, você fala, pô, esse é o... Sei lá, o cara tá aqui... Cara, eu vou te contar uma história agora que o pessoal, a maioria das vezes, fica zoando comigo. 2009, eu sou de Jaraguá do Sul, né? Uhum. Falcão era meu empresário, né? Falcão do futsal. Sim. Que é lenda também do futsal. Lenda. Sim. 2009, teve um jogo lá em Jaraguá do Sul. Amigos de Falcão e amigos de Denilson. Aí foi Neymar, foi Ganso, foi todo mundo. Aí no final do jogo, como eu sou de lá, no final do jogo ia ter um jantar. Aí o Falcão, Medina, você pega o Neymar lá no hotel? Falei, claro que pego. Cara, eu fui lá, peguei ele tava na frente do hotel, tava me esperando, fui lá, peguei ele, levei pro restaurante, a gente ficou lá a noite inteira, a gente comeu tudo lá. Cara, você acredita que eu não tirei nenhuma foto com ele? Eu conto pro pessoal, o pessoal não acredita. Falei, pô, você deu carona pro Neymar, você não tirou nenhuma foto com ele. Eu falei, cara, eu tava sem celular na época, eu acho. É uma história muito engraçada. Mas aí em 2012, quando a gente jogou a final, foi final de 2009. Aí ele veio, me cumprimentou, falou, pô, Medina, parabéns pelos gols e tal. Aí eu falei, acho que ele lembrou, hein? Top, pô. Que da hora. Não, igual Neymar. Neymar é ídolo, né, Medina? Pô, espero que vai pra Copa, né? Vamos ver, tomara, né? Tomara, né? Porque ele é acima, né? Precisa estar bem fisicamente. Tá bem, tá tendo muita lesão, né, cara? Lesão é complicado. De lesão, você entende? De lesão eu entendo um pouquinho. Nossa. Infelizmente. Infelizmente. E Medina, pô,
A gente gostaria, né? A gente é uma pergunta aqui que nós fazemos para todo convidado, né? Antes da gente finalizar, mas eu vou pedir mais uma coisa para você aqui, Medina. Eu vou pedir isso daqui mesmo, valeu. Não, mas de você deixar aquela mensagem do seu coração mesmo, assim. Aí é do Luiz Medina, para as pessoas que estão nos assistindo aqui e nos ouvindo também pelo Spotify. Sim. Quero falar especial para, como é do futebol, para as crianças, adolescentes que têm o sonho de ser um jogador de futebol. Persistam, nunca desistam. O caminho não é fácil, o caminho é longo. Respeitem o processo e façam sempre o melhor. Nunca deixe que ninguém fale que vocês não podem ou que vocês não conseguem algo. Porque quem vai determinar se você consegue ou não é você mesmo. Então, faça sempre o seu melhor. Dê sempre o seu 100%. Porque eu tenho certeza que vai dar certo. Uau! E você que chegou até aqui, curte, comenta, compartilha. Manda para aquele amigo que tem o sonho de ser jogador. Para ele ouvir os bastidores do futebol, hein? E aí, Gu, você vai tietar? Tem que tietar o Igor, não é, Medina? Hein, Rafa? Que você é Rafa. Você deu sorte de não estar dando carona pra ele. Deu carona pro menino Ney, então? Carona pro menino Ney. No auge. E não registrou. Não registrei. Não, então acontece. Fica marcado na memória. O que vale é o momento. Vale é o momento. Será que ele lembra? E aí, Ney, você lembra? Lembro. Depois nunca mais viu ele, depois da final, assim, algum... Não. Nunca mais cruzou, nunca assim? Mais, nunca mais. Depois ele foi embora, né? Foi embora. E tem... Você falou nos bastidores, mas pra contar que os brothers do futebol continuam em contato aí com alguns... Tenho. Aqui do Guarani, o Fumagalli, o Fabinho, né, que veio aqui também, o Fábio Bahia. Tem bastante. Na época de Avaí também, tem bastante amigo. É legal, a gente troca mensagens e tudo mais. Vai construindo, né? Vai construindo, isso é legal. Medina, aqui nós temos essa camisa aqui, ela vai virar quadro um dia, mas tem que ser preenchida e tem que estar com a sua assinatura aqui. Aqui é a camisa dos ídolos do Guarani. Que isso, hein? A gente tem do Fabinho, do Careca, do Fumagalli. Só craque, hein? Aí tem que ter dar a honra aqui de ter a assinatura do Medina. Claro. Aqui é história, né? O Bugrão vai voltar, né, Medina? Vai, com certeza. É só uma fase. Aí, Rafa, que tá ficando registrado esse momento, hein, Samuca? Dá o zoom aqui, hein? Aí, ó. Que isso, hein? Ô, Medina. Ô, meu irmão. Valeu. De verdade. Gratidão. Queria te agradecer de ter vindo aqui. Uma honra. De verdade mesmo, você vir aqui compartilhar a sua história com a gente. Testemunho. Seu testemunho. E a porta aqui está sempre aberta para você. Só antes de finalizar, aonde que é a sua escolinha aqui em Campinas, Medina? Aqui o Instagram? Isso. Nós temos 4 unidades aqui. A gente tem no Parque São Quirino, no Swiss Park, no Santa Genebra e no Santa Cândida. O arroba da escola, @LM Soccer School. Certo, e vamos colocar aqui também na tela. Tá. E tamo isso, junto. galera. Muito obrigada. Valeu, galera. Valeu. Fala, pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas nesse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda.
Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e, como consequência, seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!